Bom, nós vamos agora ouvir o professor Sérgio, que é o cérebro e o articulador por trás dessa reunião. E eu aproveito aí o momento de fala para lembrá-los, por favor, façam as apresentações pelo chat para facilitar a elaboração da lista de presença assim bem atualizada, bem correta, tá? Por favor, apresentem-se pelo chat, nome, instituição, e-mail, contato, muitos já foram fazendo, mas facilita aí a elaboração do trabalho. Então, o professor Sérgio está a postos aí, agora a bola é Ah, sua. eu primeiramente quero dar os parabéns aqui à presidente Patrícia Iglesias, e ao presidente Basílio. Ouvi-los dá orgulho de ser brasileiro e dá orgulho de ser paulista, porque eu vejo o Brasil hoje, a gente é uma radiografia da foto dos Estados Unidos de 1930. Hoje a gente tem mais ou menos aproximadamente 130 mil oficinas no país, a qual delas recebem veículos com ar-condicionado, a gente tem ainda frota de ônibus, e hoje esses fluidos sendo soltos no mercado, e isso dá um aquecimento global em virtude do GWP, e a gente começou aí há 2 anos atrás com o trabalho de formiguinha, convencendo empresa a reciclar o fluido refrigerante para não soltar na atmosfera. E agora a gente está numa briga aí, pleiteando um espaço na BNT para tentar fazer uma norma técnica, porque os veículos não possuem filtro de cabine. Aí até outro dia, a jornalista da Rede Globo, acho que deve estar aqui, ela indagou: professor, por que que o motor do carro, o motor do ônibus, ele utiliza um filtro para o combustível, para o óleo, e para o ar entrar lá e ser filtrado, e por que que dentro do interior, onde existem os ocupantes, numa van que tem aproximadamente 17, 15 crianças, não existe um filtro para que o ar entre dentro desse veículo e seja filtrado? Porque o motor vale mais do que a vida humana? Então, a gente começou a pensar nisso e, em função disso, a gente está tentando fazer um trabalho, convencê-los aí, não é fácil. No Brasil, parece que as coisas é meio amarrada, meio travada, mas com persistência a gente vai chegar lá. Um dos motivos da gente ter pedido isso foi entender um pouquinho o que é o elemento principal da vida humana, o que a gente respira, que está dentro do veículo, como que está o ar na cidade. Então, a gente precisa entender para discutir com o setor de norma técnica, para ter subsídio. Conversamos com o pessoal da SP Trans também, para entender quantas pessoas hoje passavam nas catracas dos ônibus, só na cidade de São Paulo, 6 milhões de pessoas. Eles disseram que hoje passa 1,5 milhão. Então, todo esse povo respirando um ar que às vezes não é cuidado, não é tratado, não tem norma para isso, né? Então, a oportunidade que eu vejo do meu país está crescendo, está avançando, onde eu vejo a participação do Estado tendo interesse, igual eu ouvi a presidente falar, isso dá orgulho de ver o país tendo uma nova fase, se preparando para um novo espaço aí para ser uma grande nação. Foi um dos motivos para a gente entender e está tentando convencer mais, fazer uma norma técnica mais fundamentada. Muito obrigado pela participação, pela fala do presidente e da presidenta. Eu tenho tanta pergunta que eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo a doutora Maria Lúcia aqui, de tanto que eu estou estarrecido, aprendi. Que aula brilhante, parabéns. Eu tenho aqui uma série, vou tentar fazer um pouquinho, só para deixar o espaço e o tempo para os outros colegas. Você falou muito em ozônio. A gente, na parte de ar-condicionado automotivo, na mudança do gás... Deixa eu só abrir o meu cachorro entrar aqui. O gás, a gente deixou de usar o R12 nos anos 90 para usar o 134, porque falava-se que o ozônio destruía-se a camada de ozônio. Aí usamos o 134, agora a gente descobriu que ele tem um GWP alto. Aí existe uma maquininha utilizada nas concessionárias e oficinas do Brasil que gera ozônio. E a gente aprendeu lá na escola que o ozônio é 3 moléculas de O3, que ele vem aquele gás lá em volta, em torno do raio, né, nos dias de chuva, e ele é um gás poderoso, um excelente bactericida. Esse ozônio que Deus fez e o ozônio das ações antrópicas do ser humano,
qual o impacto que tem e o que é permitido, o que não é? Você pode só dar uma explicação e depois a diferença do ppm e microgramas por metro cúbico. Qual a diferença de um para o outro? Porque tem instrumentos que medem ppm e outros microgramas por metro cúbico. O ozônio que Deus fez e o ozônio que Deus não fez. Isso. O ozônio que Deus fez é o ozônio bom, né? Que nem fala o colesterol bom, não sei se existe isso. É o ozônio que está lá em cima e protege o ser humano, né? O ser humano de um poluente tão oxidante quanto os raios, né? Perdão, os raios ultravioleta e esse oxidante é muito forte. Claro, se a atmosfera terrestre fosse constituída de oxigênio, e no caso, facilmente iríamos para o ozônio, não teria vida na Terra, fato é. Porque o ozônio é um poluente extremamente forte, né? Ele oxida. As borrachas, né? A gente tem, as borrachas que ficam gretadas, porque o ozônio ataca. O ozônio é poderoso, ele é um oxidante forte e está em todos os lugares. De casa, nos carpetes, enfim. Mas a gente, assim, aí você me fala, ele é usado como bactericida. Verdade, tem maquininhas de água de casa que usavam como bactericida o ozônio. As piscinas usam bactericida, o ozônio. Mas tudo isso dentro, ele assim como ele está ali, ele reagiu ali, ele é consumido, né? Como ele vai, alguém vai consumir, ele vai reagir com alguma coisa, então ele vai sendo destruído. O problema que a gente está falando é de grandes quantidades. Nós estamos falando de quanto nós temos de NOx, toneladas de orgânicos voláteis na atmosfera para se formar todos esses microgramas por metro cúbico, que se a gente for reverter as unidades, e aí eu já falo para você, que é só você fazer infração molar, aquela história do PV igual a NRT, que a gente viu lá na escola, é uma transformação de unidade. Esses instrumentos que você viu ali nas estações, todos eles medem IPPB. Mas existe uma transformação, né, matemática, que transforma microgramas por ppm, dependendo da molécula, e aí você passa a sua informação em microgramas por metro cúbico. Por quê? Porque o mundo inteiro adota microgramas por metro cúbico nos seus padrões. A OMS diz quantos microgramas? 50 microgramas por metro cúbico é o padrão horário de MP10. Então, essa é a unidade. Agora, o ozônio, ele realmente, aqui onde nós estamos, ele é extremamente preocupante porque ele é um oxidante forte. Então, você vai respirar, vai arder o nariz, vai arder a mucosa. E isso é que é o problema para quem tem, assim, principalmente bronquite ou asma, né? Então, ele é um problema sério. Fora as rugas, acho que todas que eu tenho é por causa do ozônio, não é possível. Mas, enfim, esse é o problema do ozônio, né? Então, nós estamos falando de um ozônio em larga concentração, onde, quando ele está, ele fica... outra característica é que ele tem um transporte na atmosfera. Ele pode ter uma concentração, a mesma concentração, a um raio de 30 quilômetros. Ou seja, toda essa massa de ozônio que está aqui na região metropolitana, de repente, ele pode sair daqui, dependendo da direção do vento, e bater lá em Jundiaí, até Campinas. Por quê? Porque ele caminha e ele vai reagindo com esses poluentes nessa camada onde ele não é consumido. Olha que interessante a sua pergunta. O veículo, ele emite NO. O NO reage com o ozônio formando o NO2. E o NO2, quando encontra os orgânicos voláteis, ele forma o ozônio. Então, o que acontece? Quando você está perto da via, por exemplo, nas marginais, o ozônio não existe. É baixíssimo. Porque o ozônio que chegou ali é consumido na reação pela emissão veicular. Então, onde vai aparecer o ozônio? Lá no parque de Ibirapuera, lá onde não há veículos.
existe um estudo agora, principalmente na cidade do México, onde a concentração de ozônio é muito alta, que quando veio a pandemia e a restrição de veículos, aumentou a concentração de ozônio. Eles estavam numa época de ozônio lá, porque era final de verão, e diminuiu o veículo, diminuiu, mas não tinha consumo desse ozônio, ou seja, os veículos que tinham ainda emitiam NO2 e hidrocarboneto suficiente para formar o ozônio. Então, veja você, perto de via, não vai formar ozônio. E aí eu vou dizer para você, então faça ginástica no meio da avenida, porque não vai ter ozônio. Mas vai ter todo o resto. Então, vamos fazer a atividade física na hora certa, no lugar certo. Ou seja, de manhã bem cedo, quando não saiu o sol, né, na época da primavera, ou já no entardecer, quando essa concentração já diminui. Não sei se eu te respondi, mas